Capítulo 27 A Terra Amaldiçoada. Eu, Arzachel. Eu e mais 4 homens, era tudo que tinha restado de uma tropa de 410 titãs. Em uma só noite, em poucos minutos, ele nos destroçou como se fôssemos formigas sendo pisadas. Eu ainda podia ouvir os gritos de terror e agonia em minha cabeça dos mortos pelo terceiro. Definitivamente aquilo estava longe de ser apenas um titã poderoso, aquilo era um monstro sem precedentes. Ele nem deveria ser considerado o terceiro, poderia muito bem se passar pelo próprio Deus das Trevas com facilidade. Estávamos agora em um dos piores lugares que um vivo poderia querer estar, em uma das terras amaldiçoadas. O cheiro de carne podre pairava no ar. Aqui no passado havia tido um grande número de pessoas mortas. Há muitos anos atrás, uma praga se espalhou e transformou quase todos os povos da terra em comedores de carne humana. A maldição passava como uma doença contagiosa e junto dela surgiu também uma névoa escura que pairava no ar dificultando a visão. Depois de 7 metros em volta ninguém enxergava mais nada, e essa mesma névoa cobria agora todo o espaço dentro das cidades subterrâneas. Quando foi descoberto o ocorrido com o povoado da terra, colocaram paredes de madeira em volta das entradas para ninguém se aventurar nos lugares. Os amaldiçoados nunca morriam. Nós fomos obrigados a pular aqui dentro, em uma das cidades. Não tivemos escolha com o terceiro na nossa cola. O que não saía da minha cabeça era porque o terceiro nos invadiu com tanta facilidade se quase metade das minhas tropas estavam usando as correntes protetoras contra os domínios. O vendedor nos garantiu que seria melhor que as velas, não precisavam ser trocadas e teríamos proteção em qualquer tipo de situação. Fomos enganados, mas o vendedor Bruno era alguém de nossa confiança, já estava negociando conosco há mais de 10 anos sem qualquer problema, tinha continuado com o trabalho de seu falecido pai assim que ele morreu, não havia motivos para ele nos enganar e mesmo assim aconteceu alguma coisa. Merda! Disse um palavrão baixinho e desfiz o peito da armadura deixando a corrente à mostra. Com a mão boa puxei a corrente e joguei no chão duro, depois pisei em cima espedaçando na parte rochosa. Não que isso fosse melhorar nossa situação, mas eu estava irritado demais e precisava descontar minha raiva em alguma coisa. Senhor, deixe-me te ajudar com seu braço, disse Daigo, um dos meus mais fiéis titãs. Ele estava tão abatido quanto os outros 3, mas fazia o esforço para não deixar estampado na cara. Os outros estavam encostados na parede da caverna com olhares perdidos, um sentado com a mão na cabeça, os outros 2 encostados largados com as costas na rocha como se não tivessem força nem para se mover e com olhares no chão. Nós estávamos sujos de lama quase até o pescoço nas armaduras. Quando caímos quase fomos engolidos pela lama. Agradeço, disse ficando mais calmo enquanto Daigo se posicionava do meu lado e segurava meu braço deslocado. No 3, senhor, disse ele. 1? Então ele já puxou de uma vez colocando meu braço no lugar com firmeza. A dor que senti não foi nada perto do que tinha visto hoje. Meu braço tinha sido deslocado depois de algumas poucas trocas de espada contra o punho do terceiro. Precisamos fazer alguma coisa, senhor, não podemos ficar aqui, é perigoso demais, disse Daigo ainda calmo. Ele sempre me impressionava, olhando os seus olhos escuros e preocupados me fez se lembrar da minha querida Sami. Se o terceiro não voltou para terminar o trabalho, então ela tinha conseguido escapar com vida. Sami era descendente direta do clã da Terra, assim como Baturiel, o puxa-saco da princesa.
Sami era mais velha e foi a primeira a receber a benção, podendo assim abandonar o seu povo e viver livre. O povo da terra, como o próprio nome já diz, tratava-se de uma cidade feita no subterrâneo, em cavernas e túneis de metal, o qual os anões do aço ajudaram a construir para facilitar um pouco a vida deles. O povo da terra não aguentava a luz do sol, seus olhos brancos eram tão frágeis que até uma fogueira os incomodava, eles viviam usando óculos pretos e mesmo com eles, não suportavam o sol. Os olhos amarelos representavam a capacidade ganha que eles tiveram como uma benção para assim poder sair afora no mundo e poder ver o sol sem se cegarem. Lembro-me de quando encontrei Sami pela primeira vez. Ela estava observando calmamente a luz do sol refletida no rio, ela parecia tão feliz com aquela visão que eu mesmo não conseguia entender. Na época ela estava com uma blusa e uma calça bem desgastada e com partes sujas de sangue. Em pé sobre a beira do rio, ela olhava as águas calmas sem parecer preocupada com seu estado físico ou suas roupas. Dante também ficou impressionado com ela, mesmo naquele estado ela parecia em paz. Acho que vou dar uma olhada, Dante disse-me dando as costas e indo na direção dela. Ela se assustou com nossa presença quando percebeu-se virando para trás e caiu de bunda no raso da água, nos olhando de olhos arregalados. Parecia assustada e pronta para disparar correndo na primeira chance. Não vamos machucá-la, se acalme, disse Dante mostrando as mãos como um sinal de espere. Ela não ouviu, se levantou e correu rápida como uma adolescente normal e saudável poderia correr. Mesmo com tantas manchas de sangue pela roupa, ela não aparentava estar machucada, exceto a marca no pescoço. Você viu, não viu? Perguntou Dante me olhando. O quê? Perguntei de volta. O pescoço dela tem uma cicatriz feia, ela não deveria estar viva com aquilo. Dante ficou parado olhando Sami correr descalça pela trilha de areia e grama. Ela se virava algumas vezes para trás, mesmo nos vendo parados continuava correndo a toda velocidade. Ela está realmente assustada, parece não confiar em ninguém também. Vamos levá-la conosco, disse Dante. Eu não tive tempo de cobrir o rosto quando a poeira subiu na minha cara, era o que mais me irritava com Dante, ele era tão rápido que quando corria a poeira subia. Então quando o vi já estava segurando Sami, que se debatia inutilmente para se soltar, e pelo caminho a poeira continuava subindo. Todo titã pode possuir uma boa velocidade e correr rápido ou ter muito mais força que seres humanos normais, só que Dante tinha a benção da velocidade. Esse pequeno impulso não era nada perto de sua real velocidade. Mesmo a levando para o castelo, ela demorou um tempo a pegar confiança em nós e ficou sobre os cuidados de Lilith. Mais tarde ela nos contou de sua capacidade de morrer e na verdade não morrer. Um dia antes de nos encontrar ela tinha sido atacada por ladrões e teve seu pescoço rasgado, fingiu-se de morta no chão enquanto o sangue escorria. Eles não queriam só matá-la, queriam seu corpo também. Isso a obrigou a fugir e ela saltou das rochas de uma montanha onde todos estavam de uma altura maior que 20 metros. Eles não puderam segui-la, acharam que ela estava morta esborrachada no chão. Meus ferimentos se curam rápido, só os profundos que demoram mais tempo, explicou ela para mim e Dante. Despertei de meus pensamentos ouvindo alguém ao meu ouvido. Senhor, está ouvindo? São eles, estão acordando por causa de nossa presença aqui, disse Daigo sussurrando. Os gemidos longos e vozes fantasmagóricas se iniciaram em volta. Os homens então tiveram um motivo para deixar seus olhos perdidos e se atentaram ao redor. Não façam nenhum barulho, se ficarmos em silêncio pode ser que eles não nos descubram, disse baixinho.
E se ficarmos parados eles vão nos achar, disse Daigo, e eu sabia que ele tinha razão. Não seria fácil encontrar uma saída se tudo que enxergávamos eram 7 metros ao redor. Se Sammy tivesse conseguido fugir com a gente seria mais fácil conseguir escapar desse lugar. A visão dela era tão boa que mesmo sobre a névoa ela conseguiria enxergar perfeitamente. Vamos seguir em uma só direção e bem devagar. Se encontrarmos com alguma sombra, iremos dar a volta, disse. Os homens se levantaram um tanto acuados, não só eu como todos nós olhávamos em todas as direções. As vozes dos amaldiçoados pareciam estarem cada vez mais próximas de nós, eles gemiam preguiçosamente, podíamos até ouvir os passos de alguns que pareciam se arrastar pela escuridão. Devagar, disse, e fui indo na frente de passo em passo com meus homens atrás. Segurava firme minha espada azul prateada longa de uma mão enquanto avançava. Todos os homens estavam de armaduras completas com exceção dos elmos. Aqui usar o elmo deixava a visão completamente escurecida. Era quase como se a maldição fosse feita contra os titãs. No passado formaram um grande grupo de titãs, invadiram uma dessas cidades e tentaram erradicar os amaldiçoados enquanto buscavam razões para essa maldição ter ocorrido. Ninguém voltou para contar a história. Um dos titãs que havia ficado na entrada escutava eles gritarem que a armadura não conseguia suportar as mordidas causadas pelos dentes dos amaldiçoados que pareciam despedaçar tudo. Ali, disse baixinho sussurrando enquanto estendia a mão para frente, uma sombra andando com o corpo levemente inclinado para baixo, cabeça tombada para frente e braços estendidos. Demos meia volta enquanto escutávamos os gemidos dela. Meus homens pareciam cada vez mais aflitos. Primeiro tivemos que enfrentar o terceiro, e agora tínhamos que fugir de uma cidade amaldiçoada. Nosso destino não era um dos melhores. O que eu faço, minha deusa? O que eu faço?